estava falando, os processos de criação e de prática do improviso, eles são muito bem elaborados e eles exigem muito treinamento também. Ali naquele movimento ali que eu estava comentando, né, que se consolidou na Judson Church de improvisação, existia muito esse levar em consideração o vocabulário pessoal do bailarino, né, de todas as suas movimentações. Tinha um pouco disso também de incorporar movimentos que são do cotidiano, né, que são da sua vida diária. Também se pensar que qualquer parte do corpo pode se movimentar, se ter uma autonomia desses outros elementos da dança também, que é o figurino, luz, som. Os figurinos dos bailarinos dali, por exemplo, eles já tinham uma roupa que parece uma roupa do cotidiano que ninguém imagina que eles vão dançar, então de repente eles chegam ali e já estão se movimentando. Isso causa até um elemento surpresa ali no público, né? Porque eles que confunde quem é bailarino, quem não é. Se o pessoal não estava aqui no público, de repente ele já está dançando. Então essa quebra de uma estrutura narrativa dentro da dança é um elemento também muito forte da dança contemporânea, pós-moderna contemporânea, né? Eu não preciso ter uma historinha para contar na minha dança. Eu posso só deixar esse corpo se expressar com a movimentação que a gente decidiu ali naquele processo, né? E a influência de outras linguagens foi trazendo isso também muito forte. Uma outra questão também que a dança contemporânea traz, ela se relaciona com todas as outras danças que vieram antes dela, não só a dança moderna, né? Acho que por isso que o nome dança pós-moderna foi sendo alterado, né? Porque ela não é uma sucessora da dança moderna, ela é um outro movimento, de fato, que ela pode incorporar elementos da dança moderna, mas pode incorporar elementos do balé, elementos do jazz, elementos da capoeira, elementos do seu cotidiano, elementos de luta, de qualquer coisa que você quiser. Depende do que você quer trazer, né, para o palco. Esse lugar assim, da liberdade de movimentos é muito forte dentro da dança, dependendo do trabalho do pesquisador em dança, da companhia e tudo mais. A grande questão é o porquê, né? É a frase da Pina Bausch. Não como o corpo se move, mas o que move o corpo, né? O que te move, o que te leva a se movimentar, quais são as questões que estão nesse corpo. Eu acho que isso é um grande mote assim, para a dança contemporânea. Eu comecei a conhecer a dança contemporânea bem depois do jazz, não que eu não tenha visto alguma vez na minha vida, provavelmente eu vi. Em Belém do Pará, quando eu estava fazendo faculdade, eu via muita coisa de dança contemporânea. Por quê? É uma dança que te permite muita coisa, né? De pegar vários elementos, como o Nigel falou, vários repertórios de outras danças e colocar. E como a gente tem dentro da faculdade várias pessoas de diversas vertentes da dança, a gente consegue agrupar tudo isso e fazer uma coreografia, enfim, fazer um espetáculo e tudo mais. E eu vejo o cenário de dança de Belém, não hoje, porque, enfim, não estou lá faz algum tempo, mas eu vi algum tempo atrás ele muito linear. A movimentação, não é que existia uma técnica e padrões de movimentos, mas ele era bem específico, bem linear com relação à movimentação, às experimentações. E aqui em São Paulo eu consigo ver um outro corpo, um outro desenvolvimento técnico, até mais voltado para a questão do balé clássico. Eles trazem muito essa questão de movimentação. Vai-se para o chão, rola, faz improviso, mas o corpo técnico, o corpo base dessa dança contemporânea, ela é muito vinda do balé clássico, é o que eu consigo enxergar. Dentro dessa leitura toda de norte e sudeste, eu queria que tu falasse quais as vertentes que existem na dança contemporânea, né, na tua perspectiva, e como é que tu vê essa mudança das vertentes da dança contemporânea em cada lugar que você já viveu? É bem complexo assim falar sobre vertentes dentro da dança contemporânea. Assim como outras linguagens, por exemplo, o cinema. O cinema tem o cinema de autor. E cada autor de cinema, um filme do Tarantino tem toda a sua linguagem, tem toda a sua estética, tem todas as suas cores, que são bem diferentes dos filmes do Almodóvar, que são mais coloridos, que são mais lúdicos. Então, assim como no cinema do autor tem essas características próprias, na dança contemporânea a gente tem muitas características diferentes
para os diferentes coreógrafos e artistas da dança trabalham. Existe um movimento muito forte, né, dessa dança contemporânea ligada às bases do balé, aqui em São Paulo, principalmente, né, porque existiu um movimento que veio para cá, mas existe também vários outros movimentos de contemporânea mais ligadas, por exemplo, ao jogo, às estruturas de jogo. Tem movimentos da dança vertente, da dança contemporânea ligados mais à questão do improviso. Existe toda uma linha pessoal do Nova Dança em solo que é muito conectada com essa ideia de improvisação mesmo. E existem trabalhos voltados para as questões mais educacionais ou pedagógicas. Trabalho de dança contemporânea que começa a trazer uma relação com o público que faça com que eles se aproximem desse corpo dançante dançando, por exemplo. Na companhia que eu fazia parte, né, no Caleidos, a gente tem um trabalho muito grande de dança interativa. Então, na maioria dos nossos espetáculos, a gente convidava o público a dançar junto conosco e o público ali, naquele momento, era um co-criador dessa dança. Então, essa coisa da criação em conjunto com o público também já é uma outra quebra desse lugar da dança contemporânea, que algumas companhias colocam a dança ali no palco, grandão, todo mundo assiste de longe, e algumas outras se aproximam. Existem vertentes da dança contemporânea que são mais ligadas à rua, que se apresentam na rua e improvisam ali dentro de uma estrutura, trazendo as questões que a rua traz. É claro que quando a gente fala de dança dentro de um mercado de arte, esse lugar da dança que ela é mais virtuosa tecnicamente, que ela tem muito mais habilidades desenvolvidas de giro, de salto, de rolamento, ela em geral ela é mais valorizada e ela acaba se espalhando mais, né? Nas escolas de dança, nas academias e tudo mais. Mas as vertentes da dança contemporânea elas são tão grandes quanto são possíveis a gente imaginar. Trabalhos de dança contemporânea também que acontecem virtualmente, né, de performances virtuais de dança. Existe dança com mediação tecnológica. Existe uma companhia de dança do Canadá que eu investiguei, por exemplo, no meu mestrado, e todos os trabalhos de dança acontecem em 3D. Você assiste num óculos de realidade virtual. Então, essa coisa de se relacionar com todas as linguagens possíveis acaba trazendo para a dança contemporânea um lugar de uma não gramática. Assim. Não existe uma gramática de movimento, uma estrutura de movimento que caracteriza, assim, isso é a dança contemporânea. É claro que muitos movimentos acabaram viralizando, de certa forma, né? Essa coisa dos gestos do cotidiano, essas coisas da repetição, por exemplo, que foi uma coisa que a Pina Bausch trouxe muito, de pegar o movimento e repetir ele 40 mil vezes à exaustão. Isso acabou se consolidando como quase uma característica também possível, né, da dança contemporânea. Essa estrutura ela é infinita e é bem difícil assim você conseguir categorizar as vertentes. Mas sim, acho que essas que eu apontei aqui são algumas algumas possibilidades assim do que acontece. Pensando nessa coisa de levar para as escolas de dança, de ter esse acesso, e às vezes alguns projetos sociais também abraçam a dança contemporânea para educar, enfim, educar as crianças, né? Eu queria saber se, para ti, a dança contemporânea ela é uma dança popular. Onde é que a gente consegue encontrar essa dança? Assim como outras vertentes que a gente consegue ver mais na televisão, por exemplo. Olha, eu arrisco dizer que a dança contemporânea de todas ela é uma das menos populares assim. Ela não é tão, tão pop, tão popular, porque justamente porque ela traz essa quebra, né? Então, às vezes as pessoas assistem algum baile de dança contemporânea e nem conseguem reconhecer dança ali, sabe? De tão diferente que ela é de uma estrutura mais reconhecível, né? Mas assim, enquanto educação, enquanto nesse universo, né, da educação, das escolas, eu acho que um lugar que a dança contemporânea foi aproximando com o público foi esse lugar da consciência corporal.
Então, junto com esse movimento, né, da investigação em dança contemporânea, surgiu uma investigação muito grande do corpo mesmo, de entender como que funciona essa estrutura do meu corpo em movimento. E se a gente está falando de dança como linguagem, assim como a gente fala, a gente tem um código, né? A gente tem uma língua, a gente tem uma estrutura gramatical para poder falar. Então, grande parte de pesquisadores, dos grandes pesquisadores teóricos assim de dança, eles foram investigando como que funciona essa estrutura. E aí eu levanto a bandeira do Laban, que foi quem eu mais estudei assim na companhia de dança, né, no Caleidos. Ele viveu ali no período entre guerras e ele dedicou quase a vida inteira assim a investigar essa estrutura do corpo em movimento, né? A relação do corpo com peso, com espaço, com fluência, as partes do corpo, as articulações, e tudo isso foi gerando um vocabulário assim de conhecimento, um arcabouço assim de conhecimento gigantesco para a gente entender esse como que ter um domínio desse movimento do corpo para assim a gente fazer o que a gente quiser. Então, o livro dele mais famoso se chama Domínio do Movimento, né? Que é para poder a gente ter essa consciência do nosso corpo em movimento e a partir dela conseguir criar dança, né? Então, acho que esse lugar da educação somática, que a gente chama de educação somática, ou esse conhecimento da consciência corporal, forte dentro das escolas e dentro das academias de dança também. Tem essa coisa de se ter um impacto assim, com relação a sentimentos e emoções, mas às vezes alguns trabalhos de dança contemporânea têm também o impacto de dar um soco no estômago, um tapa na cara. Dentro da companhia, a gente fez um trabalho, por exemplo, que chamava Marido. Foi criado a partir de uma notícia do assassinato de um homossexual em 2002, aqui em São Paulo. Ele foi assassinado por duas pessoas que moravam ali com ele, na pensão. E a gente, pensando nesse trabalho, a gente tentou, como foi um assassinato homofóbico, que essas pessoas se diziam héteros, a gente tentou investigar qual que é esse lugar do macho na sociedade, por exemplo. E a gente acabou encontrando esse lugar da violência muito forte, por exemplo, nas lutas que a gente assiste, né, no UFC, WWE, sabe? As lutas e pensando em trazer uma certa subversão para isso, a gente trouxe o espetáculo para dentro de um ringue de luta, onde esses três atores bailarinos iam estar ali levando para o ringue as suas questões pessoais com relação à violência, com relação à homofobia e com relação ao lugar do macho, tanto aquele que se violenta quanto aquele que vem o outro. Então, eu tive que, durante o processo de criação, eu comecei a fazer aulas de jiu-jitsu, eu comecei a fazer aulas de luta para poder entender qual que é esse lugar, tanto para me relacionar com as pessoas que estão nesse universo, quanto para trazer isso para o meu corpo também, essa movimentação da luta. E o espetáculo todo foi construído nesses 7 microepisódios que a gente chamou de rounds de luta e que tratam das questões que envolviam essa notícia, né? E esse tema, né? Que é a violência homofóbica. E aí a pessoa chega lá no palco, ela entra em volta de um ringue, vê 3 bailarinos lutando barra dançando e poemas rolando com várias questões pesadas assim tratadas com relação a essa temática. E é difícil a pessoa olhar, isso é dança contemporânea, cadê a movimentação de dança? Cadê o salto? Cadê o giro? Não tem, né? Mas existe um estranhamento, né, por conta dessa estrutura que é diferente, é uma linguagem que a gente criou ali para aquele trabalho. Nenhum outro vai ter aquela movimentação, porque foi necessário para aquela construção. Então, tudo que a gente vê assim que dizem ser dança contemporânea, nem sempre ela é reconhecível, né? E eu acho que isso é um barato assim da dança contemporânea. Eu acho que isso traz um nível de possibilidades assim muito gigantescas, né? Isso dá tesão assim, de fazer. Inclusive, vi esse espetáculo, é maravilhoso. Foi lá na Eu, Caleiros. né? Ai, Foi. amo. Bom, antes da gente terminar,
falando sobre essa relação de popular e tudo mais, eu queria também abrir um espaço, pegar uma pequena lacuna para você falar sobre o seu trabalho artístico musical da Controene, por favor. E também que envolve a contemporaneidade, né? Na música, nas vivências, nesse híbrido desses corpos maravilhosos. Então, eu devo dizer que grande parte desse trabalho musical que eu trago para o Ctrl N, ele surgiu na dança. Acredite se quiser. Foi lá no Caleidos, Companhia de Dança, a gente criou um núcleo de pesquisa que a gente chamava de Núcleo Rosa Azul, de pesquisa sobre essa violência na cultura do macho. E ali, para poder fazer as criações em dança, a gente começou a estudar muito essas questões de gênero, de sexualidade, de violência e tudo mais. Isso tudo foi tomando conta assim de mim, de tal forma que eu falei para mim mesmo, gente, não só a dança tem que falar disso, eu preciso falar disso através de outras linguagens também. E aí foi quando surgiu esse projeto na música, para falar sobre aquilo que eu estava falando na dança, eu queria também falar na música. E aí foi quando surgiu o Ctrl N, que é esse projeto que eu tenho junto com o Haroldo França. Formato mais pop, mais, mais popular. A gente foi trazendo esse discurso também contra a violência, né? Na cultura do macho, a violência homofóbica. De lá para cá a gente já tem 2 EPs, né? 2 mini álbuns lançados. E a gente também coloca, assim como eu coloco na dança, aqui também eu coloco o meu corpo em serviço desse discurso, né, para poder levantar essa bandeira contra a violência. No YouTube, no Spotify, todas as plataformas, quem quiser procurar, é só pesquisar Ctrl N, CTRL mais N, e aí tem lá no Google vai aparecer. Eu queria que você desse uma dica para quem está iniciando no mundo da dança e que procura a dança contemporânea como a sua dança de base. Então, a dica é se joga, vai com tudo. Acho que de todas as danças, eu acredito, assim, pessoalmente, a dança contemporânea, ela de fato ela tem esse nível de acessibilidade, né? Porque ela respeita a estrutura do teu corpo, ela respeita a história do teu corpo e ela faz de tudo para que você consiga trazer, despertar essa dança interna mesmo de você, sem precisar se machucar ou sem precisar fazer coisas com as quais você não se sente à vontade, ou não se sentiria à vontade. É buscar, assim, entender também, assistir muita coisa, assim, de dança contemporânea, porque, como eu falei aqui para Mayara, são milhares de possibilidades. Você pode se encontrar numa dança contemporânea que é mais balética, né, que tem mais essa base do balé. Você pode se encontrar numa dança contemporânea que envolve mais o contato improviso. Você pode se encontrar numa dança que vai para a rua, agora não, porque tem que ficar em casa, né? Mas que trabalha com as questões urbanas. Existem danças contemporâneas que dialogam com todas as outras linguagens. Um trabalho incrível, por exemplo, do Fragmento Urbano, que é uma companhia daqui, periférica, daqui de São Paulo, que eles têm uma relação dialógica incrível, assim, da dança contemporânea com as danças urbanas, né? E eles fazem trabalhos maravilhosos também. Então, é um leque gigantesco de possibilidades. É investigar, estudar, e quando vê que tem uma coisa que você se identifica, vai lá e se joga. Que lindas! Nádia, Imagina, adorei isso. muito obrigada pelo teu tempo, pela tua fala. E é isso, gente. Vamos continuar pesquisando, vamos continuar fazendo dança consciente e saber que não existe somente uma vertente de alguma coisa, existem vários corpos e várias pessoas, vários artistas produzindo muitas coisas legais. Então, por favor, pesquisem, tá? Façam esse favorzinho aí para Titi. Obrigado também pelo convite. Adorei também a fala, a conversa. E se precisar, pode contar comigo por aqui. Estamos juntos. E, galera, vamos dançar. Dance, 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 senão estamos perdidos.